Primeiramente, queria agradecer ao Adriano, ao Otimista, pela oportunidade, a todo mundo que compareceu, quem está assistindo de casa. A gente teve vários painelistas falando sobre tecnologia, educação, e eu vim aqui mostrar um pouco para vocês algumas iniciativas que vêm dando certo, principalmente falando sobre a rede pública, né? Então, hoje a gente avançou bastante, principalmente pós-pandemia, quando a gente fala sobre tecnologia. E isso foi um avanço que a gente não pode negar e é inevitável que esse avanço venha acontecendo. A partir desse momento, a gente viu que as iniciativas públicas, principalmente os esforços da União, com programas estruturados, com iniciativas privadas que vieram dando lugar a algumas áreas dentro da rede pública, e a gente, né, como gestão educação, e falando aqui, obviamente, um pouco mais nichado sobre Leci, e aí eu faço um pouco das palavras dos painelistas que tiveram aqui, que falaram bastante sobre capacitação, e esse é o nosso ponto focal das nossas iniciativas perante a educação, né? Então, a gente sabe que tem vários desafios ainda hoje, e isso todo mundo falou aqui sobre esses desafios de tecnologia, e a gente, como gestão educação, a gente vem sanar esses desafios. Como que a gente faz isso, né? E por que que a gente veio com essa transformação e como que a gente criou um ecossistema que eu vou explicar para vocês. A gestão educação, ela é um ecossistema que hoje aborda algumas soluções, são soluções voltadas para a área pública mesmo, então a gente é pautado mesmo em resultados, em conseguir mensurar esses resultados e trazer novas formas tanto de renda como novas formas de se ensinar, né? Então o aprendizado hoje ele está muito defasado e a gente vem ao longo desses anos trabalhando isso em algumas redes, e aí eu posso citar algumas como Salvador, São Paulo, onde a gente já tem algumas estruturas pré-montadas, tá? Falando um pouco sobre as iniciativas, e aí vai passando um videozinho aqui, vocês vão poder acompanhar algumas coisas que a gente faz, mas algumas das nossas iniciativas, elas passam tanto pelo desenvolvimento socioemocional de alunos e professores, a gente trabalha muito forte a questão da capacitação, porque em muitos lugares onde a gente chegou, a gente via que os problemas não eram só problemas de tecnologia, problemas de conexão, como foram falados aqui, mas também sobre a capacitação, né, dos gestores, coordenadores, professores, enfim, quem está ali por trás gerenciando todo esse tema, né? Então, a Leci, ela nasce justamente para sanar esses problemas, e a gestão e educação vem sanando esses problemas nos últimos anos. A gente tem números muito relevantes. Então, nas 5 plataformas que a gente tem hoje dentro desse ecossistema, a gente tem mais de 1 milhão de usuários já impactados, a gente tem mais de 500 alunos premiados. Então, a gente faz uma abordagem mesmo que é uma abordagem 360. Ela é uma abordagem que ela começa montando junto com as secretarias a 4 mãos, né, e entendendo quais são as defasagens das secretarias, até chegar no momento onde a gente faz o acompanhamento, faz a premiação para alunos e professores e os agentes transformadores da educação, né? Então, especificamente a Leci, ela criou um programa de cursos, né? E a gente vai falar de um programa de cursos bem estruturado, onde a gente monta desde o começo, como eu contei para vocês, a 4 mãos, a gente monta todos os cursos e são personalizados para aquela área. Então, como o Bismarck comentou aqui, tem algumas soluções de turismo, né? E aí alguns hotéis eles querem algumas coisas mais específicas. Então a gente monta essas trilhas e essas pílulas desde o começo e vai formatando a 4 mãos. É um processo 360 porque ele envolve uma produção de conteúdo, que é uma produção de conteúdo que é praticamente um Netflix de conteúdo, é um streaming de cursos, e ele é muito mais engajador, porque nessa produção de conteúdo a gente conseguiu criar ali esteiras, né, como se fosse um toyotismo aí, uma brincadeira, mas a gente conseguiu criar uma esteira que tem 30 profissionais e a gente tem uma capacidade de produção de conteúdo que é muito rápida. Então, entre 30 a 45 dias, a gente consegue montar um curso e um curso personalizado para aquela instituição, né? Então, eu contei um pouco para vocês dos cases. Aqui estão passando algumas das iniciativas e algumas
ações que a gente faz. Então, como eu comentei, nesse processo 360, a gente faz bastante campanha de engajamento, porque a gente sabe que muito dos problemas também é a gente pegar na mão daquelas pessoas que são os agentes transformadores e a gente conseguir realmente fazer com que aquilo tenha um resultado palpável e mensurável. Então, a gente transformar essas políticas em algo mensurável. E aí, quando eu falo aqui desses cases de sucesso, a gente em Salvador, por exemplo, a gente conseguiu melhorar os números do IDEB, foram absurdos, assim, foi realmente uma transformação notória e visível, e nos outros municípios que a gente também atua, falando de uma média assim, a gente conseguiu conquistar mais de 50 posições aí no IDEB. Então, são números expressivos, que são importantes para as secretarias, para as redes e para os nossos clientes, porque assim tem mais verba, enfim, entram outros novos recursos e algumas outras iniciativas ali. As trilhas da Alessi são totalmente personalizadas, elas são 100% focadas no nosso cliente, a gente não tem um setor específico que a gente trabalha, então a gente trabalha tanto com turismo, a gente tem iniciativas privadas, mas na área pública é onde é o nosso forte, é onde a gente sabe trabalhar. E aí, nesse processo que eu contei para vocês, que tem essa parte aqui de capacitação de professores, né, principalmente, a gente consegue fazer campanhas de engajamento, e essas campanhas são campanhas bem tete-a-tete, onde a gente vai nas escolas, a gente pega na mão dos professores, a gente pega na mão dos coordenadores, gestores, e a gente vai ensinando eles como usar essas ferramentas pedagógicas e essas tecnologias que vieram para suprir essa nova demanda que hoje tem, né, dos novos alunos, dos alunos digitais, que muitas vezes os alunos sabem mais do que os professores a mexerem nas ferramentas, e isso acaba impactando negativamente para que os professores não utilizem essas ferramentas. Então, a Alessi, ela começou com esse propósito que a gente tinha identificado nas iniciativas que a gente já tinha, esse problema na capacitação e na qualificação dos servidores públicos, e a gente criou um programa de formação que começou pelo programa de competências digitais em alguns municípios, e aí depois, obviamente, a gente foi montando a quatro mãos algumas coisas mais específicas e mais voltadas para a SAEB, IDEB, enfim, dentre outras. Poderia citar aqui vários clientes que a gente tem, assim como na área da saúde também, que a gente otimizou vários processos, própria capacitação, né, tinha muito turnover, então a gente conseguiu resolver isso bem, porque entrava muita gente, essas pessoas elas entravam sem o aculturamento de empresa, sem entender muito bem o que estavam fazendo lá, e sem entender um processo bem estruturado. Então, a gente monta tudo isso personalizado para o cliente e da forma que o cliente enxerga, e é isso que a gente vem passar para as pessoas e para essa transformação que a gente vem fazendo na educação. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, Adriano? Obrigado pela oportunidade aqui. A gente tem uma iniciativa também com o Adriano, então a gente tem uma plataforma que é a Alessi by Otimista, tem vários conteúdos lá dentro, a gente consegue ter uma riqueza e um volume de dados também que é super importante para a gente converter e a gente entender essa mensuração palpável mesmo dos resultados e como está chegando lá na ponta, tanto para os professores, tanto para os alunos, quanto para a população em geral. Então, novamente, agradecer aqui ao Otimista, a esse espaço, a todo mundo que veio e compareceu aqui hoje, e deixar uma provocação para vocês, que quando vocês quiserem conhecer a gestão e educação e um pouco mais das nossas iniciativas, a gente está aberto a conhecer, a conversar com todo mundo e, obviamente, estruturar projetos em conjunto, que sejam projetos que vão levar a educação do Brasil mais longe e, obviamente, a tecnologia aliada com a educação, mas não sendo a ferramenta principal, mas sim ajudando e contribuindo para que aqueles transformadores eles consigam participar, consigam se envolver e realmente consigam transformar a educação brasileira. Obrigado. Quem quiser acompanhar e quem quiser também, vou deixar aqui um e-mail, comercial@gestãoeducação.com.br. O próprio Adriano também, quem quiser entrar em contato comigo, eu vou ficar aqui mais um pouquinho.
O Instagram, a gente não tem Instagram, a gente trabalha com bem remoto, assim, só com LinkedIn e outras ferramentas, mas, quem quiser, eu estou aqui sentado e a gente pode conversar futuros negócios. Fechado? Muito obrigado. Obrigado.